Bom dia, boa tarde, boa noite, nono ano, tudo bem com vocês, pessoal? Espero que sim, professor David aqui. Vamos iniciar mais uma aula de artes, tá bom? Hoje a gente vai fazer aí uma revisão de alguns conteúdos que nós vimos nas aulas anteriores, tá bom? Nesses 2 últimos meses, considerando que estamos chegando aí no período de avaliações, tá bom? Estamos chegando aí no período de avaliações. Como vocês sabem, vocês já devem ter recebido a prova de vocês aí, certamente, né? E então, a gente vai fazer aqui uma revisão de alguns conteúdos e também a gente vai analisar aqui algumas características, né? Na verdade, 2 movimentos artísticos. Vocês que já receberam a prova, vocês já sabem que na prova de arte não foi solicitada nenhuma questão teórica, apenas uma prova prática, onde vocês, baseado em um movimento específico, um movimento artístico específico, vocês vão realizar, produzir uma obra artística, bom, seja ela no ofício, seja ela em um quadro, seja ela no papel, enfim. Baseado nesse movimento, no caso, o movimento aí que nós escolhemos foi o movimento expressionista, ou seja, o expressionismo, lá do século XX. Então, vocês, baseados nesse movimento, vocês vão produzir uma obra de arte pautada em ofício, em um quadro, tá bom? E a gente vai fazer essa análise. Então, a gente vai aproveitar o ensejo para dar algumas dicas para vocês de como vocês podem realizar essa pintura ou essa obra. Lembrando que as obras elas não se restringem apenas à pintura. Vocês podem realizar esculturas, vocês podem realizar desenhos, vocês podem realizar, até mesmo danças podem ser utilizadas como forma, como avaliação, tá bom? Considerando que a arte, gente, ela é uma manifestação de pensamentos e de sentimentos. Esses sentimentos e pensamentos, eles não se limitam à pintura, como vocês mesmos viram nas provas anteriores e nas aulas anteriores, que a arte, ela não se limita apenas à pintura, tá bom? Então, para ajudar vocês, a gente vai fazer uma revisão aqui do expressionismo, do movimento expressionista, para ajudar vocês nessa produção artística, tá bom? Deixa eu compartilhar aqui com vocês. A gente vai ver aí o expressionismo, as principais características desse movimento. Não precisamos ver todo o conteúdo do expressionismo. Não é necessário. Precisamos ver apenas as principais características desse movimento, entendeu? Então, deixa eu mostrar aqui para vocês. Pronto. Pronto. Então, aqui temos um artigo que fala sobre as principais características do movimento expressionista. Então, como a gente vê, o expressionismo ele foi um movimento muito diversificado, fundado por 2 grupos, a Ponte, de 1905, o Cavaleiro Azul, de 1911, e que reuniram majoritariamente artistas alemães. Em uma segunda fase, monta-se o grupo Nova Objetividade, já de caráter internacional. Embora não houvesse um manifesto ou uma declaração programática dos objetivos e procedimentos da arte expressionista, podem ser apontadas como principais as seguintes características. Aí temos aí o entendimento de que a experiência da realidade é subjetiva. Então, basicamente, pessoal, o expressionismo ele é um pouco subjetivo. Então, fica um pouco vago. Ou seja, cada artista ele pode ter uma interpretação diferente de várias obras diferentes, tá? Considerando que o expressionismo ele é um movimento subjetivo, beleza? A não representação mimética da realidade. Então, eles não representavam a realidade nas suas obras. Tanto é que o quadro O Grito, por exemplo, a gente percebe que há traços, esses traços são, muitas vezes, não estão ligados com a realidade. Por exemplo, na obra O Grito, de Edvard Munch. Deixa eu mostrar para vocês aqui. O Grito, de Edvard Munch. A gente percebe que há distorções nos traços. Então, normalmente não são traços humanos. Eles utilizam muito da imaginação, da subjetividade do artista.
A valorização da gravura e da arte primitiva. Essa é uma característica não tão valorizada no expressionismo, mas não deixa de fazer parte do expressionismo. Então, a valorização da gravura e da arte primitiva. A arte primitiva, no caso, a arte rupestre, uma das primeiras artes aí. Então, eles valorizavam bastante esses modelos de arte, tá bom? A gravura também, né, que era também uma forma de realização artística, né, muito antiga. A gente chegou a estudar um pouquinho aí sobre a arte rupestre e sobre esses movimentos artísticos. A deformação das formas e o uso de cores vibrantes para ressaltar o sentimento, a interioridade. E a gente consegue perceber essa característica aqui de forma nítida ao analisarmos essa obra aqui de Edvard Munch, O Grito. Vejam que a característica citada que acabamos de ver, ela condiz totalmente com o que diz aqui, ó, a deformação das formas. Então a gente vê, ó, as formas da pintura, elas são distorcidas, ó. A gente percebe o rosto do homem aí, ó, um formato esquelético, né, distorcido. A gente percebe aí também o fundo atrás, né, o fundo também com ondas, né, a pintura ondulada. A gente percebe também o formato do corpo do homem como se ele estivesse em uma transição, entende? Então, é uma mesclagem junto com a ponte, junto com as águas atrás e o corpo do homem. Então, essa é uma das formas de representar o sentimento do artista. Essa obra aí, O Grito, por exemplo, ela representa a loucura dentro do artista, de Edvard Munch. Ela representa a loucura. O grito, ele é literalmente um grito de loucura. Ele queria representar a insanidade mental do artista. No caso, Edvard Munch, ele estava ali à beira da loucura. E essa obra aí, O Grito, ela representava justamente isso para ele. Representava essa falta de sanidade mental, essa insanidade mental. Tá? Muito bem. Cores vibrantes para ressaltar o sentimento da interioridade. Vejam as cores que ele utiliza. São cores fortes. E essas cores, elas de fato intensificam e elas representam o sentimento que o autor ele queria passar ali para nós. Ou elas intensificam um sentimento de quê? Um sentimento de tristeza, um sentimento de angústia, um sentimento sabe, chateação. Então, com certeza, essa obra ela tem uma relevância muito importante, ela é muito relevante no movimento expressionista. Por isso que eu a utilizei para aqui representar para vocês as características, porque, na minha opinião, no meu ver, ela é uma das obras artísticas expressionistas que mais representa esse movimento artístico, o expressionismo. A poética do feio, a representação do que é tido como indesejável. Normalmente, o expressionismo, pessoal, ele faz referência a sentimentos tristes. Dificilmente você vai se deparar com uma obra expressionista que utiliza, como é que eu posso dizer? Que utiliza características alegres, felizes, né? Que representa alguma coisa feliz. Normalmente são apenas obras de tristeza, que representam a tristeza, tá bom? Normalmente é isso, mas claro que pode haver sim uma exceção, não quer dizer que seja obrigatório, né? Haver sempre a tristeza nas obras, mas na maioria das vezes vocês vão perceber que a obra expressionista ela é tida pela tristeza. Os artistas eles gostam de expressar esse sentimento de forma bem nítida. Aqui o grito mesmo a gente já consegue perceber a depressão de Edvard Munch só analisando esse pequeno trecho aqui, né? Só analisando essa pequena imagem que a gente já consegue perceber a tristeza no olhar, né? A gente já consegue perceber que de fato o cara não estava feliz não, o cara estava meio triste. A gente depois vai fazer uma análise dessa obra aqui para a gente poder concluir a nossa revisão de hoje. A preferência por temas sombrios e mórbidos. Bem, isso aí eu acabei de falar para vocês. Normalmente o expressionismo ele traz aí essas temáticas, né? Uma temática mais triste, uma temática mais, né, mais angustiante, né?
Normalmente é isso que é expresso pelo expressionismo. É uma temática normalmente de tristeza. Isso, claro, para algumas pessoas não é muito bom. Algumas pessoas não gostam do expressionismo justamente por isso. Mas claro que é um movimento que tem seus pontos positivos e seus pontos negativos, né? Além dessas obras que a gente fica muito limitado, existem várias outras, até mesmo com um tom mais pesado, né? Um tom mais sexual muitas vezes, porque eles também gostavam de retratar isso. Aqui ele fala um pouco disso, ó. No início ele fala sobre muitas vezes esse desejo deles, ó. O expressionismo surge no início do século XX, em tentativa da arte moderna de representar o mundo em constante transformação. As mudanças provocadas pela automatização industrial em larga escala, pelo crescimento acelerado das grandes metrópoles e pelo surgimento de novas tecnologias que apresentavam um novo paradigma. Transformavam a maneira como o ser humano existe e interage com o mundo. Assim, a arte precisava também contemplar a vivência humana desses novos tempos. De modo geral, os expressionistas tentaram captar o drama da existência, da tentativa do homem de dominar a realidade, mas ser arrastado por ela. Aí aqui, ó, ele contrapôs-se ao academicismo artístico, à sistematização alienante do mundo industrial e, principalmente, à representação objetiva do impressionismo. Em vez de captar a realidade, o expressionismo cria a realidade em um movimento do interior para o exterior, valorizando aspectos irracionais e instintivos no procedimento artístico. Engajados em um projeto de crítica social do seu tempo, os expressionistas comumente elegiam temas relacionados à angústia da condição humana, à morte, ao medo, ao sexo, muitas vezes representados de maneira sombria e com figuras deformadas. Então, como eu acabei de explicar para vocês, normalmente eles utilizavam temas tristes e utilizavam também alguns elementos, né, que tornavam essa representação mais nítida. Usavam elementos aí visuais, como por exemplo cores fortes. Essas cores fortes elas captavam ali de alguma forma o sentimento do artista e tornavam a obra ainda mais sombria, ainda mais angustiante, podemos dizer assim. Né? Então, essa era uma das características do expressionismo, como vocês podem perceber. Além disso, eles gostavam de retratar valores irracionais e instintivos no procedimento artístico. Mas, claro, como quase todo movimento artístico, o objetivo era a crítica social. Tá? Como sempre, a maioria dos movimentos artísticos eles têm uma coisa em comum. Sempre querem criticar alguma coisa na sociedade. Eles sempre têm a intenção de criticar algum tema, algum tópico. Eles sempre têm essa intenção de criticar alguma coisa. Tá bom? Mesmo que não seja de forma explícita, mas de alguma forma eles conseguem captar essa relevância aí, a gente consegue captar esses sentimentos, tá bom? Bom, pessoal, então analisamos aqui todas as características do expressionismo, como vocês puderam ver, tá bom? Aqui são alguns dos principais artistas, a gente vai também analisar que pode ajudar vocês, eu aconselho que vocês pesquisem sobre esses artistas, porque eles com certeza vão ser bem relevantes para vocês, tá bom? Então a gente tem aí primeiro Edvard Munch, que é o autor da pintura O Grito, produzida em 1893. Bom, nas artes plásticas destacam-se como precursores da arte expressionista os pintores Edvard Munch e Vincent van Gogh. Então, Van Gogh ele também foi um dos representantes do expressionismo. Se eu não me engano, foi ele que pintou o quarto, acredito que sim, é isso mesmo, ele pintou o quarto de Van Gogh, que era aquela imagem de um quarto bem, sabe, bem sombrio, bem triste, bem entediante. Alguns cientistas e pesquisadores acreditam que aquele era o quarto onde ele realizava as suas obras. Bem solitário, né? Se vocês já viram, a gente vai ver aqui. Bom,
podem ser considerados como os principais nomes do expressionismo. Emil Node, Eric Heckel, Ernest Borlaug, Wassily Kandinsky, Franz Marc, Otto Dix e Amadeo Modigliani. A maioria, como vocês podem perceber, são nomes alemães, que é uma das origens aí desse movimento artístico, a Alemanha. Okay? Essa vanguarda apresentou seus desdobramentos também na produção dos brasileiros Anita Malfatti e Oswaldo Goeldi, bem como na produção de Lazar Segal. No cinema, a grande figura é principalmente Fritz Lang, diretor dos clássicos Metrópolis e M, o Vampiro de Düsseldorf, ao lado de Robert Wayne, com o icônico O Gabinete do Dr. Caligari, e de F.W. Murnau e de seu Nosferatu. Na literatura, os principais nomes são Herwart Walden, Frank de Frankfurt e George Trapp. Os brasileiros Mário de Andrade e Oswaldo de Andrade também receberam influências da estética expressionista. Ok? Muito bom, pessoal. Então, aí, como vocês podem perceber, os principais artistas do movimento expressionista. Professor, como é que isso pode me ajudar na minha prova? Pode ajudar vocês, pessoal, porque vocês podem se basear por esses artistas para, então, produzir a obra de arte de vocês. Tá bom, pessoal? Ok, pessoal. Vamos lá. Pronto, finalizamos aqui. Vou apenas mostrar aqui para vocês a prova, para que a gente possa realizar aqui a nossa revisão. Finalizar a nossa revisão, né? Deixa eu compartilhar aqui com vocês a prova, só um minutinho. Pronto. Aqui está a prova que vocês receberam hoje, tá bom? Eu vou ler para vocês e vou explicar como é que vai funcionar. A avaliação de arte se dará através da produção de uma obra artística, que poderá ser feita utilizando os seguintes materiais: folha de ofício, quadro de pintura, materiais, recursos artísticos, como tesoura, papelão, papel plástico. Ou seja, vocês vão fazer uma obra de arte. Vocês vão pintar ou fazer alguma obra, tá bom? Baseada no movimento expressionista, o movimento expressionismo, tá bom? Vocês podem fazer em folha de ofício, quadro de pintura e utilizando materiais e recursos artísticos, como tesoura, papelão, plástico, qualquer coisa que vocês conseguirem pensar, tá bom? O envio da produção artística deve ser feito junto à entrega das avaliações das outras disciplinas, no mesmo dia. A produção artística de vocês será baseada no movimento artístico expressionista, seguindo as suas características. Ou seja, a data de entrega é a mesma para todas as provas. Quando vocês forem entregar outras provas dos outros anos, vocês vêm e trazem essas aqui também, tá bom? A prova de arte também. Independente de ser feito aqui, nesse mesmo papel, ou em outro papel, tá bom? Lembrando que os materiais só são aceitos se você for fazer a pintura ou o desenho no papel, só pode ser na folha de ofício. Não venha com folha de papel de caderno, não, tá, gente? Eu não vou aceitar, apenas folha de ofício, ok? Isso se você for fazer um desenho, claro, né? E você deve entregar no mesmo dia que você for entregar as demais provas, tá bom? Bom, aqui no ClassEP vocês vão ver alguns exemplos que eu vou colocar lá. Esse vídeo aqui já é suficiente, mas ainda vou complementar lá no ClassEP, tá bom? Pronto. Os alunos que optarem por produzirem a obra em papel ofício poderão fazer nesse espaço em branco que segue abaixo. Então, se vocês quiserem fazer a obra e acharem que tem espaço suficiente, vocês podem fazer até aqui mesmo. Caso achem que não, vocês vão pegar um ofício, vão fazer e depois vocês vão grampear na prova de artes, tá bom? Para que quando eu recebo, eu veja onde é que está. Ok, meus queridos? Então, ficamos por aqui. A qualquer dúvida que vocês tiverem, estou à disposição no ClassEP. Boas provas para vocês. Deus abençoe todos vocês. Tenho certeza que vão tirar ótimas notas. Tá bom? Fiquem com Deus e vejo vocês na nossa próxima aula, que será semana que vem, seguindo nosso conteúdo normal de aulas. Tchau, gente, e até a próxima.